sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde! Estamos no ar com o nosso programa TV Sintese e hoje vamos falar sobre as oficinas que irão acontecer na 14ª Conferência Estadual de Educação do Sintese. Outro assunto, você sabia que no dia 28 de agosto a CUT, Central Única dos Trabalhadores, comemorou 35 anos? Pois é! E para falar sobre essa data tão expressiva, vamos conversar com o vice-presidente do Sintese, professor Roberto. Não saia daí, está no ar a TV Sintese. Olá, boa tarde! Estamos chegando para mais um SUP, Serviço de Utilidade Pública da TV Sintese. Roda a vinheta! Se você vai participar da 14ª Conferência Estadual do Sintese, aqui vai uma boa notícia. O dia 13 de setembro, durante a 14ª Conferência, será dedicado às oficinas pedagógicas. No momento da inscrição, os participantes, professores, professoras das redes municipal e da rede estadual filiados ao Sintese e estudantes de licenciatura poderão escolher entre 22 oficinas pedagógicas, que irão discutir sobre os componentes curriculares e as modalidades de ensino. As inscrições para a 14ª Conferência Estadual de Educação podem ser feitas através do site do Sintese, www.sintese.org.br, ou pessoalmente na sede central do Sintese em Aracaju e nas 7 subsedes do Sintese, no interior do estado. Professores e professoras, não percam a 14ª Conferência Estadual do Sintese. Afinal, discutir a BNCC é discutir o futuro da sua profissão e de seus alunos. O SUP vai ficando por aqui, mas volta sempre que a ocasião exigir. Até lá! Em votação, a criação da Central Única dos Trabalhadores. Muito bem, e o programa TV Sintese não para. Agora vamos conversar com o professor Roberto, vice-presidente do Sintese, sobre um tema muito querido a todos os trabalhadores brasileiros, os 35 anos da CUT. Boa tarde, Roberto. Tudo bem? Tudo bem. Bom, Roberto, no dia 28 de agosto, a CUT completou 35 anos. Fala um pouco para a gente sobre a importância dessa instituição para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. Veja, a CUT é uma central sindical que ela foi fundada a partir de uma concepção que foi construída pelos trabalhadores no final da década de 70 e início da década de 80, a partir de um processo de redemocratização do país, onde o movimento sindical ele passava por um questionamento por parte dos trabalhadores que havia uma estrutura sindical muito alinhada ao regime militar, e começa a surgir dentro das fábricas oposições sindicais, ou seja, os trabalhadores começam a não aceitar a forma como, naquele momento, as entidades sindicais conduziam a luta muito aliada aos interesses da classe patronal, né? E começa a constituir dentro das fábricas as oposições sindicais, né? E a CUT ela vai surgir exatamente para aglutinar a essa luta da classe trabalhadora e construir uma luta mais ampla, uma luta por direitos que atinja o conjunto dos trabalhadores. Então, a CUT é a entidade sindical que ela tem o objetivo exatamente disso, de unificar a luta dos trabalhadores do campo e da cidade, dos trabalhadores da iniciativa privada, setor público. Então, é uma central que tem o objetivo de fato, construir uma luta de classe. A CUT ela surge nesse cenário de ditadura militar, né? E ela também é uma instituição que colabora para reabertura, para redemocratização do país. Ela estava presente nessa luta e de extrema importância nesse momento histórico. Sim, a CUT foi uma das principais entidades responsáveis pelo movimento das diretas já, pelo processo de redemocratização, né? Além de outras entidades, partidos políticos de esquerda, que construíram essa luta pela redemocratização. E no caso da CUT, a luta pela redemocratização se dava também uma luta pela a construção de um outro modelo de ação sindical, que é chamado do novo sindicalismo, né? O novo sindicalismo ele vai compreender que é preciso ter autonomia entre de patrão,
partido, igrejas, ou seja, tem uma autonomia de luta independente de qualquer interferência externa, ou seja, o sindicato ele deve obediência apenas à classe trabalhadora, aos trabalhadores. Então o novo sindicalismo ele vai construir, e a CUT vai ser a principal entidade que vai construir essa estrutura do novo sindicalismo. Que o sindicato ele deve estar conduzir a sua luta a partir das assembleias, dos congressos, das reuniões, ou seja, a partir do que os trabalhadores entendem que deve estar sendo construída a luta da entidade sindical a qual ele está afiliado. Então a CUT é, exato, a essência, a base da construção desse novo sindicalismo que nós temos hoje. Então, o surgimento do novo sindicalismo, né, o surgimento da CUT no Brasil, tudo isso aliado às conquistas que os trabalhadores passam a ter, as lutas por jornadas, pela questão de salarial, a CUT ela passa então a se misturar com a história dos trabalhadores do Brasil, né? São 35 anos que se mistura a história dos trabalhadores do Brasil. Sim, a CUT ela vai ser uma das entidades que vai estar presente na nova Constituição de 88, que nós temos conquistas importantes lá na Constituição, que agora está sendo desmontada com esse novo golpe que o país está vivendo. Muitas conquistas estão sendo desmontadas da pior forma possível, porque é o esvaziamento do recurso, ou seja, da política. A política é mantida porque os golpistas não têm coragem de dialogar com o povo, de retirar direitos historicamente já consolidados na sociedade, mas estão esvaziando a política com não investimento. Então, mas a Constituição de 88 foi uma grande conquista da classe trabalhadora. E a CUT, na década de 80, década de 90, foi fundamental na construção das greves gerais. As greves gerais organizadas pela CUT foi importante para pressionar a classe patronal e o Congresso Nacional, inclusive, em aprovar uma Constituição que, de fato, seja uma Constituição identificada com o interesse do conjunto dos trabalhadores brasileiros. Claro que, a partir daí, nós tivemos um governo de caráter neoliberal, foi o governo de Collor, Itamar, Fernando Henrique, que tentou implementar políticas neoliberais de não implementação do que estava previsto na Constituição de 88, mas foi ali uma conquista importante, que a gente continua lutando para que muitas das questões que estão lá postas, ela seja implementada. Por exemplo, para que as pessoas compreendam, o investimento em saúde no mínimo de 12% do Estado e 15% dos municípios só foi regulamentado em 2012, depois de muita luta do movimento de saúde, para que o Estado brasileiro tivesse recursos destinados exclusivamente à saúde. Infelizmente, depois do golpe, muitos gestores não estão cumprindo esses percentuais. E isso foi uma conquista que a gente precisa continuar lutando para que a saúde pública ela continue sendo pública, gratuita e de qualidade para o conjunto da população. Então, puxando por aí, conta pra gente um pouco mais como se constituiu as pautas históricas da CUT. Veja, a CUT tem pautas históricas que a gente chama de estratégicas, né? Como a construção do socialismo. A gente entende que essa é uma construção de futuro, ou seja, o movimento sindical, a partir do novo sindicalismo, compreende que a gente precisa ter uma sociedade justa, uma sociedade de iguais, uma sociedade em que todos possam viver com dignidade, sem faltar o pão, ao alimento, a educação pública de qualidade, a saúde pública de qualidade, o saneamento básico, a habitação decente. Ou seja, a CUT ela luta exatamente para construir isso. Ou seja, essa é a grande essência do novo sindicalismo. Ou seja, não é apenas a luta salarial. Vai para além, vai para a vida do trabalhador é a luta pela qualidade de vida da classe trabalhadora. Então, essa é a essência da CUT. A CUT se diferencia a partir porque ela já nasce pensando nisso. O trabalhador, ele não pode apenas lutar por salário. O salário, ele é importante e precisa ter luta forte para que o patrão, os governos respeitem o trabalhador e assegurem. Não é só o chão da fábrica. A gente tem que assegurar a saúde, a gente tem que assegurar a moradia, dignidade à classe trabalhadora. Sim, porque o trabalhador, a trabalhadora tem sua família, tem seu filho que precisa de uma escola decente, né? Tem a família que precisa de uma casa boa, quando voltar para casa ter uma dignidade. Sim. Ele precisa ter um transporte público de qualidade. Então, a CUT ela vai se constituir a partir dessas lutas gerais
que interessa diretamente aos trabalhadores. Não é só o salário, que o salário interessa, evidentemente, mas essas outras questões são fundamentais, porque a gente precisa sair do trabalho e voltar para casa com tranquilidade, com qualidade, e chegar em casa e ter uma qualidade de vida digna. Bom, agora vamos falar da pauta nacional. Como a CUT pensa o cenário político atual? Veja, a CUT tem uma compreensão hoje que a gente precisa derrotar o golpe, né? Nós estamos vivendo um cenário de golpe que foi instituído em 2016, né, com o golpe que retirou a presidenta Dilma do poder. Os golpistas eles estão implementando uma série de medidas que afetam diretamente a vida do conjunto dos trabalhadores, né? E são medidas que, cada dia que passa, aprofunda ainda mais a retirada de direitos, e da pior forma possível, porque retirando dos pobres as políticas públicas que interessam a população mais pobre para entregar aos mais ricos. Conquistas frutas de muita luta, né? Esses direitos foram fruto de luta. Esses direitos foram conquistados lá na Constituição de 88, né? E que vem se consolidando em função das lutas que o movimento sindical e o movimento social vem travando ao longo dessa história. E o que é que os golpistas estão fazendo? Estão desmontando os direitos sociais, retirando direitos. O mais recente agora foi tirar dinheiro do transporte da alimentação escolar, por exemplo, que afeta diretamente as crianças que usam a escola pública, né? E esse dinheiro vai para onde? Vai para os banqueiros. Ou seja, hoje, mais de 50% do orçamento da União está sendo destinado ao capital financeiro, ou seja, aos bancos. Ou seja, é o governo tirando dos pobres para entregar aos ricos. É essa política que a CUT entende que precisa inverter de novo. Não dá para continuar dessa forma, porque continuar dessa forma é aprofundar os problemas sociais e prejudicar o trabalhador e a sua família. Ou seja, a CUT hoje compreende que a derrota do golpe ela é fundamental. E isso passa em a gente ter a revogação da emenda constitucional 95, que foi aprovada pelos golpistas em 2016. Né? Que retira os direitos, congela gastos. Congela os gastos sociais, ou seja, aqueles investimentos que deveriam melhorar a vida do povo, está congelado, não pode aumentar. E o que é pior, além de não aumentar, eles estão retirando em algumas políticas para entregar aos banqueiros. Essas medidas têm que ser revogadas. Essa é a nossa principal pauta de luta hoje. Porque essa política hoje dos golpistas, elas congelam o salário dos trabalhadores por 20 anos. A ideia é essa, congelar, inviabilizar o aumento salarial. E o que é mais grave, destruir as políticas públicas que estavam sendo construídas ao longo desses anos de 88 para cá. Ou seja, é um processo de desmonte do Estado de Direito que interessa à população mais pobre, aos trabalhadores, desempregados, donas de casa, trabalhadores rurais e assim por diante. É um desmonte total dessas políticas. Para nós, isso é a essência da nossa luta nesse momento. Em Sergipe, a CUT é muito bem conduzida pelo seu presidente, Dudu, que é professor, e o Sintese é um parceiro atuante em todos os processos que envolvem os trabalhadores no estado de Sergipe. Então, quanto é importante para o Sintese participar da Central Única dos Trabalhadores? Veja, o Sintese tem uma concepção sindical balizada no novo sindicalismo, né? Estar na CUT está referendando essa política do novo sindicalismo, ou seja, que a nossa luta não é só por salário. A nossa luta é por uma alimentação decente, é por um transporte escolar decente, é por transparência nas contas públicas, é que o serviço público seja prestado com qualidade ao conjunto da população. Ou seja, o novo sindicalismo ele vai trazer elementos além da pauta salarial, que era a pauta presente lá na luta dos sindicatos na época da ditadura. Era só a luta por salário, né? E uma luta por salário muito identificada com os militares. O novo sindicalismo traz exatamente esse novo elemento, ou seja, lutar por salário é importante, claro que é, e nós vamos continuar lutando, porque isso dá qualidade de vida ao trabalhador, na medida que aumenta a sua condição financeira. Mas a gente tem outras lutas, exatamente o que a CUT defende como seu princípio. Então, está afiliado à CUT, e essa luta que o Sintese implementa não é uma luta que interessa somente ao estudante, ao pai do estudante, mas ao conjunto da população. É uma luta que interessa a população sergipana como um todo. Ou seja, nós somos um sindicato que está balizada a sua concepção sindical no novo sindicalismo. Então, a CUT,
para nós, ela é importante porque a luta dos professores é uma luta que a CUT leva para dentro das suas pautas de luta e passa a ser uma luta do conjunto da classe trabalhadora, né? É uma luta do trabalhador rural. Não é uma luta só do professor. Não é uma luta só do professor, é a luta dos trabalhadores. Assim como a pauta dos trabalhadores rurais, que é trazido para dentro da CUT, o Sintese precisa absorver na sua pauta de luta, exatamente para atender essa pauta. Ou seja, a CUT ela acaba sendo o elo que aglutina todas as lutas. E que os sindicatos acabam absorvendo a pauta do sindicato, ou seja, você constrói uma corrente que fortalece as diversas lutas que cada sindicato está implementando, né? Aí você tem, por exemplo, o sindicato lá dos trabalhadores da INSS, mas o fortalecimento da luta dos trabalhadores do INSS interessa aos professores que se aposentam pelo INSS e precisa ter uma instituição forte para valorizar e assegurar a aposentadoria, não só do professor, mas dos trabalhadores em geral. E a CUT é exatamente esse elo que aglutina todos nós, né? E por isso que a CUT ela constitui como uma central que organiza a luta da classe trabalhadora. A eleição de vereadores, deputados, representantes da classe trabalhadora, né, e culminando em 2002, com a eleição de um operário à presidência, isso tudo também a gente pode pensar como sendo fruto das lutas da CUT, de estar disputando na sociedade e dos trabalhadores estarem elegendo seus representantes diretos? É isso. O novo sindicalismo ele pensa também nesse formato, né? Ele vai discutir o seguinte: os sindicatos eles têm um limite de luta. E qual é o limite? As políticas públicas. A gente não pode, a gente luta pelas políticas públicas, mas a gente não tem poder de implementar essas políticas. Quem tem poder é quem está nos espaços de poder, no poder executivo, legislativo, assim por diante. Então, o novo sindicalismo ele vai dizer o seguinte: é preciso também que os dirigentes sindicais eles estejam militando em partidos políticos de esquerda, que estejam identificados com a luta dos trabalhadores. E é preciso que os trabalhadores elejam seus representantes para que lá nos espaços de poder possa estar defendendo os interesses dos trabalhadores. Porque a classe patronal, ela sabe bem, compreende bem isso. Se a gente, muitos representantes que estão no poder executivo, legislativo, são representantes do agronegócio, são representantes dos banqueiros, financiados pelos bancos, financiados pelas grandes empresas, ou seja, e essas pessoas eleitas, eles vão estar lá nos espaços de poder defendendo os interesses da classe patronal. O que é que o novo sindicalismo vai defender? Os trabalhadores precisam ter seus representantes também. Porque é preciso lá nos espaços de poder fazer a disputa. Os representantes dos patrões vão defender os interesses dos patrões, evidentemente, que são financiados para isto. E os trabalhadores precisam ter seus representantes para defender seus interesses. É essa a lógica e isso vai ser importante para quê? Para que os trabalhadores tenham pessoas no espaço de poder que implementam a pauta dos trabalhadores. Então, o novo sindicalismo ele vai defender essa relação. O sindicato ele tem um limite, daí a importância do partido e dos representantes dos trabalhadores para defender seus interesses. A gente está discutindo a construção de uma plataforma da classe trabalhadora, é uma plataforma que foi construída pela Escola Nordeste de Formação a partir da pauta da região Nordeste. Nós estamos fazendo um ajuste nessa plataforma a partir das agendas e das pautas emergenciais dos trabalhadores. Vamos estar enviando, inclusive, para todos os candidatos, a governador, a senador, a deputado, para que assumam o compromisso com os trabalhadores em relação a essa plataforma, uma vez que a gente entende que os trabalhadores têm uma pauta importante, além da pauta salarial, que vai estar na plataforma, evidentemente, mas é preciso ter uma pauta das políticas públicas, né? E a gente vai estar dando ampla divulgação, ampla publicidade a quem está assumir esse compromisso com o conjunto dos trabalhadores, se vai assumir ou não essa pauta. Porque a gente entende que os trabalhadores precisam ter aumento salarial, mas precisa também ter uma vida digna e ter prioridade nas políticas públicas. Obrigada, Roberto. Volte sempre. Estamos à disposição. Muito obrigada. E o programa TV Sintese vai ficando por aqui. No próximo sábado, nós estaremos de volta, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, pessoal. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.